Mais uma vez, muito bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir. O meu nome é Ricardo Ramos, eu sou técnico de Solidedges na CADFlow. Hoje vou-vos falar um bocadinho sobre a Standard Parts, instalação e configuração de Standard Parts. Uh, Relembro que os vossos microfones vão permanecer encerrados durante a apresentação. Caso tenham alguma dúvida, podem utilizar a janela de chat para colocar as vossas questões. No final deste pequeno webinar, vamos ter aqui um espaço para que vocês também possam colocar algumas questões, algumas dúvidas neste tema que sei que para alguns tem alguma controvérsia, há aqui algumas dificuldades de percepção ou de interpretação da forma como funciona a ferramenta de Standard Part. Por isso, espero, mais uma vez, espero conseguir ajudar-vos de alguma forma a conseguir perceber melhor esta ferramenta que é bastante poderosa e bastante útil no Solid Edge. Eu não sei se vamos ter mais apresentações, mais participantes. No entanto, não havendo mais participantes, ou não estando a chegar e já estamos um bocadinho em cima da hora, vamos dar início então ao nosso webinar. Ia pedir só que me dissessem se me estão a ouvir. Podem dizer através da janela de chat. Bom dia a todos, aos que chegaram agora. Ok, tenho tido feedback positivo, julgo que me estarão a ouvir, então vamos dar início. Mais uma vez, muito bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Ramos, como já disse antes. Hoje vamos falar um bocadinho sobre Standard Parts e vamos falar mais especificamente em instalação e configuração de Standard Parts. Sei que algumas vezes gera algumas dúvidas esta, esta, esta pequena ferramenta que vocês têm disponível e hoje quero conseguir de alguma forma ajudar-vos a esclarecer essas dúvidas. Em primeiro lugar, o que é o Standard Parts? O Standard Parts é um módulo de ferramentas standard que o Solid Edge traz. Vem disponível desde a versão Foundation, ou seja, desde a primeira versão ou desde a primeira licença do Solid Edge. Um, e onde vocês podem encontrar uma panóplia de componentes standard que podem inserir diretamente nas vossas montagens. Nós vamos ver uma pequena demonstração com a utilização desta ferramenta também e vamos começar por ver como então as situações a terem atenção para a instalação do Standard Parts. Então, em primeiro lugar, se vocês repararem, não sei se já alguma vez repararam, na janela Download ou quando vocês fazem download do Standard Parts, ele vem composto por três fecheiros: o Standard Parts Administrator, o Standard Parts Piping e o Standard Parts Machinery. Estes são os três fecheiros que vocês têm disponíveis para o Standard Parts. Devem começar sempre por fazer a instalação do Standard Parts Administrator, ou seja, do administrador de peças. Porquê? Porque todas as outras opções, tanto o piping como o machinery, são extensões da minha base de dados. Ou seja, os componentes, existe uma base de dados, que neste caso é o administrador, o Standard Parts Administrator, e depois existem duas versões para a extensão desta base de dados. Chamar a atenção que esta extensão de base de dados, tanto o piping como o machinery, essa não estará disponível na versão Foundation, pelo menos para já. Só estará disponível o machinery a partir da versão Classic, ou seja, Classic e Premium, e a versão de Standard Parts Piping está disponível no módulo de Modular Plant Design, na parte de tubagens, ou então é um módulo adicional que vocês também podem requerer à parte. Ok? Um, Como eu te estava a dizer, devem iniciar sempre a instalação pelo administrador. Um, Está disponível em qualquer versão de Solid Edge, este administrador, e este administrador funciona
com os pré-requisitos da SQL Server. Ou seja, a base de dados, no fundo, é gerida por esta pequena ferramenta, ou esta ferramenta que se calhar alguns já conhecem, que é o SQL Server, que é um gestor de base de dados, e que também se deve encontrar no mesmo computador onde estará instalado o vosso Standard Parts Administrator. Se por alguma razão já tiver uma versão anterior do administrador, nós aqui estamos a dar o exemplo para a versão atual, a versão 2021 ou 2021, mas se já tiverem tido instalado o Standard Parts 2020, 2019, ST10 por aí, devem desinstalar o administrador anterior antes de proceder à instalação do novo administrador, sem que com isso corra o risco de perder a vossa base de dados, ok? Nós já vamos ver mais à frente como é que vocês podem manter a base de dados. Vamos supor que vocês já tinham personalizado a vossa base de dados de componentes standard e queriam manter essa base de dados, podem fazê-lo, ok? Existe essa possibilidade. Este administrador de standard parts pode ser instalado localmente, ou seja, no posto de Solid Edge, ou pode ser instalado num servidor. Têm as duas opções. Deverão sempre começar a fazer a instalação pelo administrador, mesmo que seja a instalação feita num servidor. De seguida, durante a instalação do Standard Parts, vocês vão ter então uma janelinha onde vão escolher quais é que são as bibliotecas ou as normas que querem instalar. Vocês vão ter uma série de bibliotecas, uma série de normas. Vocês podem escolher, no caso da instalação do administrador, instalar todas as normas. No fundo, não aconselho que instalem todas as normas quando instalarem as extensões de bibliotecas, tanto do Machinery como do Piping. São milhares ou milhões de componentes. Uma base de dados, quanto maior for, mais pesado vai ser aceder a essa informação. Por isso, vocês devem fazer um pré-filtro e fazer uma escolha de quais é que são as normas que utilizam normalmente e instalar essas normas, sem prejuízo de que no futuro possam adicionar outras normas. Podem sempre fazer voltar a correr ou voltar a reinstalar e a modificar a instalação e voltar a adicionar ou remover outras normas do Standard Parts. Caso esta instalação seja feita, isto é muito importante, caso a instalação do Standard Parts seja feita num servidor, vocês devem instalar localmente, ou seja, no computador, devem instalar na mesma o Standard Parts Administrator. Neste caso, não devem inserir qualquer tipo de Master Part Files. Porquê? Porque depois é a partir da instalação do servidor que vocês vão buscar a vossa biblioteca. No entanto, localmente devem instalar o administrador. E já vamos perceber mais à frente porquê. Vou só aqui mostrar-vos um pequeno vídeo, uma coisa muito simples, e que mostra aqui os passos de uma instalação. Ou seja, a instalação será iniciada, vocês têm que aceitar os termos, dar o nome do computador e ali tinha a opção para escolher quais as bibliotecas, neste caso escolher todas, e a instalação, como veem, é muito rápida e acabou a instalação. Se vocês não tiverem o SQL Server, isso por vezes acontece. Se vocês ainda não tiverem o SQL Server instalado no vosso computador, já agora é uma chamada de atenção, pode ser útil. Se não tiverem o SQL Server instalado no computador, ou se tiverem uma versão mais antiga do SQL Server, neste caso aqui nós estamos a utilizar para a versão 2021 o SQL Server 2017, se por acaso não existir esta versão ainda instalada, ela normalmente vem instalada com o Windows a versão base, vocês só têm que instalar estes módulos adicionais para a base de dados do Solid Edge, mas como eu estava a dizer, se não tiverem esta versão, pode haver a necessidade de vocês irem à própria pasta da SQL Server ou à página da SQL e fazer o download da versão atualizada, porque pode dar erro na instalação dos pré-requisitos, caso não exista a versão base da SQL para a versão corrente que o Solid Edge utiliza. Ok?
Ou seja, recapitular, pode acontecer ter que instalar os pré-requisitos e os pré-requisitos, no fundo, são as instalações do SQL Server. Se a versão da SQL Server que o vosso computador tenha instalado não for a mesma que o Solid Edge utiliza, pode haver a necessidade de vocês fazerem o download da própria página do SQL Server e fazer a instalação de raiz da versão principal do SQL Server para depois conseguir instalar os pré-requisitos do Solid Edge. Avançando. A configuração. Como viram, a instalação é bastante simples. Depois de fazerem a instalação do administrador, podem então proceder à instalação das extensões de bibliotecas de Piping e Machinery. Recordo que a versão, estas extensões de biblioteca só vão estar disponíveis para Machinery a partir da versão Solid Edge Classic e a extensão de Piping apenas para a versão de Modular Plant Design, tubagem, ou então pode ser adquirida à parte. Depois de vocês instalarem, pode haver a necessidade de configurar então a vossa base de dados. E esta necessidade pode-se prender com o quê? Com o facto de já ter havido uma instalação anterior de Standard Parts Administrator. Como é que vocês fazem esta configuração da vossa base de dados ou a escolha, a identificação de qual é a base de dados que vão utilizar? Vocês fazem a partir deste pequeno aplicativo que é o Standard Parts Configuration Wizard. Ok? É aqui neste aplicativo que vocês vão escolher então qual é que será a localização da vossa base de dados e aqui, caso a base de dados seja num servidor de rede, também será aqui que vocês fazem esse processo, escolhem se a base de dados é local ou se a base de dados é externa, ou seja, numa rede externa. Depois de escolherem, só têm que indicar, se houver mais que uma base de dados, indicar qual é que é a base de dados que vão utilizar. Também é nesta janela, mais nesta janelinha pequenina que vocês podem aqui ver em baixo, onde vocês escolhem qual é que vai ser a vossa base de dados, que vocês podem migrar bases de dados de versões anteriores. Ou seja, se vocês escolherem uma base de dados que tenha pertencido a uma versão anterior à versão de Solid Edge que utilizam neste momento, vocês têm aqui a opção do Migrate, que vai aparecer disponível para que vocês possam migrar então esta base de dados. E vamos ver mais à frente como é que vocês podem fazer essa migração também com um exemplo. Vamos aqui só ver um pequeno vídeo que demonstra exatamente isso, a configuração do nosso Standard Parts Configuration Wizard. A escolha, vamos aqui escolher, começamos sempre por escolher em que pasta é que estão os nossos Standard Parts, onde ficou instalada a Standard Part. Nós temos aqui uma biblioteca específica, basta adicionar a biblioteca, pré-definir como default e a partir daqui vão ser preenchidos os dados das subpastas que vão ser necessárias para a utilização do Standard Parts. Se quiserem, se houver necessidade de criar uma base de dados nova, vocês a partir aqui do Working Folder, vocês conseguem escolher o nome da vossa base de dados, criar uma nova base de dados, transformar esta com uma base de dados de trabalho e gravar. Ok? Isto seria a forma que vocês poderiam fazer para escolher uma nova base de dados para o Solid Edge, uma base de dados vazia. Avançando. Como é que vocês fazem a atualização do administrador e a adição de novas peças? Ou seja, nós já vimos como é que podem fazer a instalação, como é que fazem a configuração da base de dados, a escolha de que base de dados é que vão utilizar e agora vamos ver como é que nós podemos controlar o administrador e verificar ou adicionar peças ao nosso administrador. O administrador, se for local, deve ser controlado a partir do computador onde está instalado o Solid Edge. Se for um servidor, um administrador de rede, vocês devem ir ao computador onde ele foi instalado e devem fazer todas estas alterações no computador onde foi então instalado este administrador. Pode aqui
pode ser necessário, aqui só uma pequena chamada de atenção, pode ser necessário, por vezes, quando vocês instalam as extensões de base de dados do Machinery e do Piping, pode ser necessário fazer uma atualização também do servidor. Vamos ver aqui apenas um pequeno vídeo também, como aceder ao administrador e vamos ver aqui também como é que vocês devem, neste caso a base de dados que está definida foi aquela que criámos há pouco, e vamos ver como é que podemos adicionar peças ao meu Standard Parts Administrator. Basta selecionar o tipo de fecheiro que queremos utilizar, a partir de uma pasta ou a partir de um fecheiro local, e depois fazer a adição. Este processo pode demorar alguns minutos. Eu não vou mostrar aqui, daí eu ter feito isto com vídeo e não ter feito isto live. Eu não vou mostrar como é que este processo é feito na totalidade, porque este processo de adição de componentes à vossa base de dados pode demorar alguns minutos. Há quem já tenha passado por isso, sabe. Por isso é um processo, pode ser um processo um bocadinho longo, ok? No entanto, vocês podem continuar a utilizar e a trabalhar com o vosso Solid Edge, mesmo que esta atualização esteja a ser feita. O que é que vai acontecer? Vocês vão perceber que à medida que vão abrindo as várias bibliotecas, a partir do Solid Edge, vocês vão percebendo que vão aparecendo novas peças à medida que vai correndo esta adição ou esta adição de novas peças. Eu ia perguntar-vos se vocês têm alguma questão que queiram colocar para já sobre aqui o processo de instalação. Se não houver questões, eu vou passar aqui para o Solid Edge para vos mostrar aqui um bocadinho de todo este processo, um bocadinho live, sem fazer nenhuma instalação, mas só para vos mostrar aqui os comandos no próprio Solid Edge e também este administrador navegar aqui um bocadinho por estes comandos. Em primeiro lugar, antes de passarmos para o Solid Edge, dizer-vos o seguinte: se vocês são nossos clientes, vão ter acesso à nossa plataforma de cloud, e a partir da plataforma de cloud vocês podem fazer logo o download dos fecheiros de instalação do Solid Edge Administrator ou o Standard Parts e o Standard Parts Administrator. Como é que vocês fazem o download? Neste caso do Standard Parts, vocês vão à pasta módulos adicionais, e na pasta módulos adicionais vocês têm aqui a pasta de Solid Edge 2021 Standard Parts, e cá dentro, como eu disse, tem aqui os três fecheiros executáveis: o administrador, a extensão de biblioteca para componentes de piping e a extensão de biblioteca para componentes de machinery. Okay? Piping, acessórios de tubagem; machinery, normalizados mecânicos, rolamentos, parafusos, anilhas, cavilhas, N componentes. Nós já vamos ver no Solid Edge, então, isto está a acontecer. Mas podem fazer o download a partir daqui. Depois de fazerem o download, vocês vão ter os vários fecheiros. Como eu disse, por vezes a instalação deve começar sempre pelo administrador e por vezes pode ser necessário instalar os pré-requisitos manualmente. Como é que vocês fazem a instalação dos pré-requisitos manualmente? Vocês, se picarem com o botão direito sobre o fecheiro, vocês podem extrair este fecheiro, por exemplo, para uma pasta zip. Ok? Só têm que fazer a extração deste fecheiro, vai aparecer uma pasta, e dentro desta pasta, se vocês abrirem a pasta, tem uma pasta dos pré-requisitos. Aqui dentro vão ter os vários pré-requisitos. Como eu disse, os pré-requisitos que o Solid Edge necessita são o SQL Server Express for SE e o SQL Server Express Local Database for SE. Estes são os dois pré-requisitos que vocês precisam de instalar. Caso a instalação não seja feita normalmente, podem abrir a pasta, o botão direito e executar como administrador.
A instalação do Solid Edge Standard Parts deve ser sempre feita como administrador. Mesmo que vocês sejam administradores do vosso computador, vocês devem fazer sempre o botão direito Run as Administrator para executar como administrador, então, e para instalar como administrador as vossas peças. Depois de instalado, como é que vocês podem utilizar o Standard Parts? O Standard Parts vai estar disponível a partir do vosso Parts Library. Vão ter um comandozinho aqui, onde dará acesso então à vossa biblioteca de Standard Parts. Irá ser aberta uma janela. Aqui, vou mudar para este ecrã. E nesta janela vocês vão ter todos os componentes que instalaram. Se tiverem a utilizar uma licença Premium ou Classic, vocês conseguem utilizar tanto os componentes que vêm na versão na instalação do administrador, como os componentes das extensões de biblioteca. Como é que vocês conseguem perceber se, por exemplo, estão a selecionar um componente de machinery? Vocês, da extensão de biblioteca, quando vocês selecionam o componente, se esse componente fizer parte de uma dessas extensões de biblioteca, e se vocês não tiverem a licença, uma licença clássica ou premium, vocês não vão conseguir fazer o open nem o place. Ou seja, estes dois ícones vão aparecer inativos. Pode acontecer. A instalação vocês podem sempre fazê-la na totalidade, mas se vocês não tiverem licença, estes dois ícones vão aparecer inativos. Ok? Para inserir um componente, vocês só têm de navegar pelas várias pastas, podem navegar visualmente ou por categorias, escolher dentro de cada uma das categorias os componentes que queiram, selecionando as categorias e as subcategorias. Como eu disse, podem navegar visualmente, andando dentro de cada uma destas categorias, ou então podem procurar por uma referência específica. Tem aqui o Find para procurar por uma referência específica para inserir o componente ao vosso projeto. Vocês só têm que fazer place e automaticamente este componente é gerado e vocês vão ter a inserção deste componente no vosso Solid Edge. Depois do componente inserido, neste caso o rolamento é muito grande, mas poderíamos ter escolhido outro. Depois do componente inserido, só tem que dar as relações para colocar o componente na posição correta, se vocês quiserem fazê-lo. Ok? Todos os componentes do Standard Part, se vocês repararem, eles vêm como released para que vocês não possam fazer alterações ao modelo. Ou seja, eles são componentes completamente terminados, não há a possibilidade de fazer alterações ao modelo propositadamente. Vocês não vão conseguir alterar modelos. Se o quiserem fazer, podem criar uma nova revisão ou gravar com o Save As, dar outro nome. O Standard Parts também é muito útil para a utilização de uma ferramenta que é o Fastener System. O Fastener System é a ferramenta para inserção de parafusos e sistemas de fixação de uma forma automática, reconhecendo as localizações, por isso podem utilizá-lo. Antes de utilizarmos o Fastener System, vamos só ver aqui no Standard Parts Administrator e no Configuration Wizard como é que vocês podem fazer as vossas configurações. Para isso basta ir ao botão do Start do Windows, procurar por Configuration Wizard, para fazer as configurações da vossa base de dados, indicar qual é que é a pasta onde estão os vossos componentes ou indicar qual é que é a base de dados. Neste caso, eu estou a utilizar uma base de dados local. Se quiser utilizar uma base de dados a partir da rede, posso abrir aqui este comando e escolher a opção de Network Base de Dados, indicar o nome do servidor, indicar o user e a password. Neste caso é o user e a password não do computador, mas o user e a password do SQL. Quando vocês fazem a instalação, já vem com um user e uma password pré-definida, genérica.
vocês podem atualizar para uma password vossa, mas então aquilo que terão que fazer é só selecionar o servidor, indicar o servidor, o user e a password. Se for local, só tem que indicar qual é que é a base de dados e elas vão aparecer aqui logo disponíveis no vosso ecrã. Neste caso, ela é baseada em SQL Express. E se tiverem uma base de dados antiga, para fazer a migração, basta selecioná-la e fazer o migrate. Como vocês podem ver, as minhas bases de dados já são referentes à versão 2020, mas foram migradas para o Solid Edge 2021, ou seja, não precisam de, cada vez que instalam uma nova versão de Solid Edge, instalar uma nova versão também de base de dados. Vocês podem migrar a vossa base de dados antiga. Se pretenderem criar uma nova, basta utilizar o comando new dentro das que têm criadas. Se vocês quiserem ativar, a que estiver ativa, não aparece aqui a opção working. Se quiserem ativar uma que esteja inativa, podem fazer ativando aqui com a opção working. Neste caso, eu ativei esta base de dados, faço OK, vou gravar aqui as alterações. O Solid Edge diz-me que a alteração foi concluída com sucesso. Se eu voltar aqui ao Standard Parts, neste caso ainda estou a utilizar a antiga, mas se eu abrir o meu Standard Parts Administrator, eu já consigo perceber que estou a utilizar outra base de dados. Aqui já tenho ativa outra base de dados. Esta base de dados é mais pequena, tem menos componentes. Como é que eu faço para, por exemplo, adicionar um componente? Vocês aqui, eu vou só recapitular o processo. Se vocês repararem aqui no database, vocês podem ver aqui também o Database Manager e dentro do Database Manager vocês conseguem perceber qual é que é a base de dados que está em trabalho. Neste caso foi a que eu ativei, a Solid Edge 2020. Se eu quiser ativar também a 2020 Migrate, também posso selecioná-la, fazer working, fazer OK e a minha janela do Standard Parts Administrator vai ser alterada. É a partir desta janela que vocês também podem, do administrador de Standard Parts, que vocês também podem adicionar novos componentes. Se a base de dados for local, mais uma vez repito, vocês fazem fazem este processo no computador onde estiverem instalado o Solid Edge. Se a base de dados for num servidor, vocês fazem este processo no servidor e abrindo o Solid Edge Standard Parts Administrator no servidor. Para adicionar um novo componente, como é que eu faço? Vamos imaginar que eu tenho um componente standard e vou aqui à minha pasta. Tenho aqui, por exemplo, um componente standard que é uma pequena montagem. Neste caso será esta montagem. Tenho aqui o preview, que é um compressor com uma bomba hidráulica. Vamos supor que eu quero que este componente passe a ser um componente standard. O que é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, eu devo adicionar este componente à minha pasta onde está a ser lida a minha base de dados. Não sei se vocês repararam no Configuration Wizard, mas eu posso abrir. O Configuration Wizard está a dizer que eu estou a ler a minha base de dados a partir da pasta C Solid Edge Standard Parts. Então, eu tenho que colocar todos os componentes de Standard Parts nesta pasta para que eles sejam lidos. Se eu tiver um componente que queira que passe a ser standard, basta selecionar a pasta onde ele está, copiar esta pasta e colocá-la dentro da pasta de Standard Parts. E posso ter uma pasta específica, por exemplo, esta Custom Standard, e posso deixar aqui os meus ficheiros.
Depois, só terei que ir ao meu Standard Parts Administrator e adicionar aqueles fecheiros como um novo componente de Standard Parts. Como é que eu farei isso? Database, Add Parts. Vocês podem adicionar de várias formas. Podem adicionar a partir de partes de Family of Parts, tabelas XLS. Podem adicionar a partir de uma single part ou podem adicionar a partir de múltiplas partes. Eu quero adicionar apenas um componente, então vou escolher From Existing Single Part. É um fecheiro que já existe. Vou fazer Next. Vou dizer onde é que o componente se encontra. Então vou aqui Browse Part e vou procurar este meu componente, que neste caso será, deixem-me só confirmar o nome, este 0003901 underscore A. Então vamos voltar aqui. Underscore A, será este o meu componente. Farei Open e farei OK. Durante a inserção é preciso dar parâmetros, ou seja, são os parâmetros de inserção do componente. Eu vou dizer que sim, que quero adicionar os parâmetros, e o Solid Edge vai-me abrir uma janela onde eu vou dizer a que categoria é que este componente pertence. Eu posso criar uma categoria própria ou posso selecionar uma categoria já existente. Eu tenho aqui esta categoria teste, vou adicionar para esta categoria teste, vou fazer OK e agora tenho de dar o nome à minha peça. Eu vou-lhe chamar Pump ou Hydraulic Pump e vou-lhe dar uma referência, por exemplo, 1455 será a minha referência. Além de categoria corrente, vai ter uma categoria visual para navegação do Standard Parts. Só tenho que preencher os dados e fazer OK. Se por acaso faltar alguma informação, o Solid Edge avisa que essa informação está em falta. Eu vou resolver o problema. Neste caso, teria que lhe dar aqui um valor, um nome. Vamos lhe chamar aqui 1455 para dar o valor e vamos fazer OK e esta peça será adicionada. Se formos à categoria teste, já terei aqui a minha pump 1455 adicionada, em que o autor podia dar mais comentários, mais informação. No entanto, só é preciso aqui o nome do fecheiro e o part test com a indicação. Como é que eu agora no Standard Parts vou inserir esta peça numa montagem? Posso fechar aqui o meu administrador. Nós estamos a trabalhar no administrador. Vou fechar o meu administrador. E no Solid Edge posso voltar ao Standard Parts. E a partir aqui da janela de Standard Parts posso ir procurar a categoria. Neste caso é esta categoria teste. Vamos só fechar e voltar a abrir o Solid Edge para ele atualizar. E vamos então verificar. Neste caso, ainda temos aqui já o componente teste, que se chama 145. Para adicionar, basta selecioná-lo. Nós já tínhamos aqui um outro componente, que era este O-ring. Este componente, basta fazer o place para o adicionar à minha montagem.
e tenho aqui o componente e agora podia dar relações para que ele ficasse na posição correta. Ou seja, como viram, também é muito fácil vocês adicionarem novos componentes à vossa biblioteca de standard parts. Na utilização do Fastener System, como é que vocês podem utilizar o vosso Fastener System? Ou basta chamar o comando ou a opção. Vocês, como eu disse, esta ferramenta é baseada na instalação de standard parts, então vocês podem escolher onde é que vão colocar os vossos sistemas de fixação. Neste caso, posso ter que ativar a peça que não estava ativa. Vou dizer que vou colocar neste furo e neste furo. Validar, dizer que o componente virá até este lado do furo para lhe dar o comprimento e a partir daqui o Solid Edge vai-me fazer uma pesquisa dentro da biblioteca de Standard Parts quais é que são os componentes que ele pode adicionar a esta posição. Utilizando uma norma, vocês podem pré-definir, e neste caso temos aqui logo um filtro aplicado para o tipo de parafuso ou para o tamanho do parafuso que eu consigo colocar neste furo. Consigo colocar M10, M8 ou M6. Vamos escolher aqui o M10. Podia escolher outro tipo de parafusos. Vocês têm aqui dentro da norma ISO, vão ter vários parafusos, pernos, outro tipo de componentes, com cabeça sextavado exterior, com cabeça de fenda, Phillips, sextavado interior. Vocês vão ter aqui as várias opções de parafusos que podem utilizar. Vamos escolher aqui um parafuso M10, cabeça sextavado exterior. Basta fazer Add Fastener. Dizer para a extensão do parafuso, eu posso dizer para escolher um parafuso que tenha pelo menos mais 5 milímetros de profundidade em relação ao fundo, ou de comprimento em relação ao furo, ou então eu posso dizer para escolher dentro das normas que existem um comprimento específico. Vamos manter aqui a escolha automática. Depois disto, eu posso adicionar componentes ao lado da cabeça do parafuso, ao topo do componente. Neste caso, vamos pôr aqui uma anilha. Posso adicionar, já tenho aqui uma anilha também M10. E do lado da rosca, posso adicionar também uma anilha e posso ainda adicionar uma porca. Aqui só tenho disponíveis porcas M10, basta-me escolher uma, Add, e tenho aqui logo toda a configuração. Posso fazer o preview no meu assembly, tenho logo o preview dos componentes inseridos. Se estiver ok, basta-me fazer ok. Se não, se eu quiser escolher outra opção, por exemplo aqui de porca, posso remover esta porca e escolher aqui outra opção, Add, volto a fazer preview e teria aqui uma porca diferente já. Depois disto, faço OK e ele adiciona este sistema de fixação ou este conjunto também para a segunda posição que eu tinha selecionado e basta-me fazer finish e cancelo para sair do comando. Ok? Ou seja, vocês para utilizarem qualquer uma destas duas opções, tanto o Standard Parts como o Fastener System, vocês vão ter que instalar o vosso Standard Parts Administrator e se tiverem uma versão clássica ou superior, podem também instalar a extensão de base de dados. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Não havendo questões, uh, daria por terminado o nosso webinar. Mais uma vez agradeço a vossa atenção. Espero que este webinar tenha sido elucidativo e vos tenha ajudado a perceber um bocadinho mais
como é que funciona a ferramenta de Standard Parts e como é que vocês podem fazer a instalação e a configuração da vossa janela de Standard Parts. Antes de terminar, quero-vos só dizer que se vocês quiserem saber mais informação em relação ao Standard Parts, vocês podem ir ao vosso Solid Edge, aqui ao Solid Edge Help, dentro do separador Learn. Vocês podem ir aqui ao separador Solid Edge 2021 e se quiserem, a partir desta janela da documentação do Solid Edge, podem procurar por Standard Part. E o Solid Edge vai-vos disponibilizar uma série de informação, guias de instalação do Standard Parts e aquilo que eu acho mais importante, ou que uma coisa bastante importante, são pequenos vídeos que vos mostram como é que vocês podem adicionar componentes, os vossos próprios componentes, às bibliotecas de Standard Part. Eu mostrei aqui há uma forma de o fazer, mas vocês têm aqui alguns pequenos vídeos para adicionar multiple part files, para adicionar standard parts, para adicionar a partir de uma instalação de uma base de dados. Tem aqui várias opções que vocês podem ver estes vídeos, podem consultar e que de certeza que vos vão ajudar também a esclarecer aqui algumas dúvidas da forma como devem inserir os vossos acessórios. Tenho aqui algumas questões. Se é possível atribuir códigos ou referências aos acessórios para aparecerem numa part list? Sim, é possível. Essa informação pode já ir com o componente, sim. Como guardamos as peças geradas na pasta do assembly? Eu não sei se entendi bem esta questão, mas vocês voltando aqui ao Solid Edge, vocês quando inserem um standard part ou um componente standard no vosso modelo, vocês têm aqui duas opções. Uma opção para copiar este modelo para a Working Folder. A Working Folder é uma pasta que vocês têm na pasta de instalação de Standard Parts, onde vão ficar, será esta pasta, onde vão ficar todos os componentes, ou onde podem ficar todos os componentes que vocês inserem, caso tenham esta opção, apenas esta opção ativa. Ou então tem aqui a opção de Copy to Working Folder. Não, desculpem, vou recapitular. Neste caso, eu tenho a opção de utilizar a pasta do Assembly como Working Folder, ou seja, sempre que vocês inserem uma peça numa assemblagem ou um conjunto numa assemblagem, é feita uma cópia desse assembly ou dessa peça para dentro da pasta da vossa assemblagem. Se vocês utilizarem esta opção, Copy to Working Folder, é copiada uma versão dessa peça para dentro da pasta Working Folder, que foi a pasta que eu vos mostrei, que será esta pasta. Ou seja, eu não sei se isto responde à questão que foi colocada, mas eu julgo que sim. Ou seja, quando vocês copiam uma pasta, se vocês escolherem uma destas opções, ele ou copia o fecheiro para dentro da pasta de trabalho ou copia o fecheiro para dentro da Working Folder. Depois, outra questão. Os códigos, em relação aos códigos, quando vocês inserem uma nova peça na lista de standards, podem ser códigos internos. Vocês escolhem a informação. Uma coisa que não vão conseguir fazer é alterar, ou de uma forma, talvez consigam fazer, mas de uma forma muito expedita não, alterar os códigos de peças já existentes. Vocês podem inserir as vossas próprias peças e defini-las como uma standard part. Podem definir os códigos dessas peças, as propriedades dessas peças. No entanto, os códigos dos componentes que já estão inseridos, por exemplo, os parafusos, as normas, toda essa informação, ela já vem com o próprio componente. Tipo, este código interno
ele já vem com o próprio componente. Ok? Vocês têm aqui as várias opções. Vamos aqui, por exemplo, a uma DIN. Uh, Dentro da janela de standard part, vocês também podem fazer a pesquisa por tamanho, por exemplo, em que definem em primeiro lugar que apareça o diâmetro, neste caso dos parafusos, ou então por comprimento, filtrar por comprimento. Por exemplo, todos os parafusos de 40 milímetros de comprimento, o que é que eu tenho? Tenho o M6, M5, M8, por aí fora. Ok? Podem utilizar estes filtros de pesquisa. Uh, Outra questão, se o Solid Edge vai sempre gerar um novo fecheiro, não. Deixa-me só reler a questão para que todos percebam. O Solid Edge vai sempre gerar um novo fecheiro, mesmo que seja um componente que já tenha sido gerado noutro projeto. Caso utilizemos a opção Copy to Working Folder, não. A resposta é não. Se este componente já foi utilizado, mesmo que vocês tenham a opção Copy to Working Folder, ele não vai criar um novo, porque ele já existe na Working Folder. Ele não vai repetir a peça, não pode ter duas peças, aliás, não vai poder ter duas peças com o mesmo nome na Working Folder. Se vocês utilizarem a opção Use Assembly Folder as Working Folder, aí sim, ele vai criar um fecheiro novo e vai copiá-lo para a pasta onde vocês têm a vossa montagem. Ou seja, a resposta, neste caso ao João, é não, se utilizarem a Working Folder, mas se utilizarem a pasta do Assembly, é sim. Não sei se há mais alguma questão ou se tenha passado aqui alguma coisa. Em relação aos códigos, alguém fez aqui mais atrás uma questão se é possível atribuir propriedades que apareçam na parte list. Sim, vocês podem atribuir essas propriedades aos vossos componentes. Aliás, se vocês fizerem os vossos próprios componentes e se eles já tiverem propriedades e se vocês quiserem adicioná-los às vossas bibliotecas de standard parts, eles mantêm essas propriedades, ok? E essas propriedades vão poder aparecer na vossa part list. Há aqui uma questão que eu não sei se consigo responder já. Tem a ver com a alteração do componente já gerado, se altera em todos os projetos. Em princípio, se vocês tiverem para todas as vezes que utilizam um componente, tiverem escolhido a opção Copy to Working Folder, se forem ao Working Folder alterar o componente, se voltarem a abrir o projeto, sim, a alteração vai ser criada. No entanto, se vocês não tiverem gerado aquele componente para o Working Folder, julgo que não. Essa alteração não vai ser atualizada nos projetos. Uh, Outra questão, se a Working Folder pode estar instalada num servidor para todos os postos terem acesso? Sim. Se a instalação do Solid Edge Standard Parts for feita num servidor, a Working Folder pode ser também no servidor. E deve, neste caso. E deve. Eu julgo que não. Eu estava aqui a tentar ler as questões. Eu julgo que não ficou nenhuma questão por responder. No entanto, se por acaso tenha ficado alguma questão por responder,
que me tenha equivocado, eu pedia-vos que vocês enviassem um e-mail, pode ser para info@cadflow.pt ou pode ser para solidez@cadflow.pt. Podem contactar-nos ou podem ligar-nos diretamente e nós temos todo o prazer e todo o gosto de vos poder ajudar aqui a responder a mais algumas questões ou algumas dúvidas que possam surgir em relação à instalação e utilização do Standard Parts. Mais uma vez agradeço a vossa participação. Espero mais uma vez que tenha sido elucidativo e que vos tenha ajudado aqui a perceber um bocadinho melhor como funciona a ferramenta de Standard Parts, para que vocês possam fazer proveito desta ferramenta, que é bastante útil e bastante poderosa. E relembrar também que este e outros vídeos que nós já fizemos vão estar disponíveis online. Podem sempre consultá-los através do nosso canal do YouTube ou através das nossas plataformas sociais, LinkedIn, Facebook. Um, desejo-vos uma ótima semana e até uma próxima.